Mensagem Os Filhos de Israel, William Marion Branham, domingo 23 de novembro de 1947, Phoenix, Arizona, Estados Unidos da América. Milhares e milhares de pessoas estiveram presentes. E todas as noites tivemos que dispensar alguns. O depósito de armas e o edifício de qualquer lugar, de 3 a 5 mil pessoas afastadas do local dos cultos. E o Senhor tem aberto os olhos dos cegos, surdos, mudos e coxos. E é glorioso. Eu fui lá a semana passada. Eu estava um dia atrasado depois de ter feito escala aqui em Phoenix. Então, eles me trouxeram de volta aqui e disseram que, se fosse possível eu vir aqui essa semana, eles não me deixariam vir. Então, nós saímos até lá, até eu voltar novamente. Saí na sexta ou sábado de manhã. Era para eu estar aqui ontem à noite, e cheguei há pouco. E assim, 18 horas de escala, e eu não pude chegar até poucos momentos atrás. Não tenho dormido desde anteontem à noite, então estou bem cansado. E supõe-se serem muitos. E anteontem à noite eu orei por quase 3 mil pessoas, apenas em uma noite. Então, qualquer um pode imaginar como é cansativo. Mas é sempre bom chegar a Phoenix. Eu lhes digo, há algo neste lugar que eu realmente gosto. Outro dia passei alguns momentos com alguns dos irmãos ao subir a montanha e olhar para baixo. Do lugar onde estou hospedado, eu olhei para baixo, eu pensei, oh, que celestial, que... Vocês são abençoados aqui, com uma cidade maravilhosa. Penso que é o lugar mais simples que eu conheço, o lugar mais celestial. O problema é que simplesmente não apreciamos isso o suficiente. Isso mesmo. Este mundo é um lugar maravilhoso que Deus nos deu, se tão somente cuidássemos dele, vê? Mas não fazemos isso. Então, agora, como este é o nosso 4º domingo, não é? Temos mais 4 domingos, e este foi o domingo que eu anunciei, se o Senhor permitir, para não ter nada além de milagres neste domingo, se o Senhor permitir. Não para uma grande quantidade de pessoas, mas apenas trazer aqueles que estão aflitos e aleijados para que possam ser curados aqui, visivelmente, diante desta audiência. Isso é uma coisa horrível de se fazer. Vocês sabem disso? Eu sinto que eu estou errado ao dizer isso. Não, para começar, não é correto fazer isso, mas eu apenas... Nem sequer meu dom não é milagres. Meu dom é orar pelos enfermos e aflitos. É cura e não milagres. Lamento muito ter decidido fazer um milagre diante de alguém, de verdade. E quando o anjo do Senhor falou comigo, a última vez que falou, a propósito, anteontem à noite eu o vi novamente no quarto pela primeira vez em quase 6 meses. Mas ele não falou comigo. Ele simplesmente estava parado na porta olhando para mim quando me virei. Meio que rapidamente eu caí de cara no chão. Mas quando me levantei, ele havia se ido novamente. Mas a última vez que falou comigo, ele me disse o que eu disse a vocês a semana passada, em Vandalia, Illinois. Ora, ele me disse que eu estava limitando muito o trabalho para operar milagres, e aconteceria que as pessoas não creriam em mim, a menos que houvesse milagres realizados. E isso é verdade. É isso que está acontecendo. As pessoas não sentem que foi orado por elas. Na semana passada tive uma coisa muito estranha. A propósito, muitos de vocês vieram para o resgate lá em Oregon. Somos todos cristãos e gostamos de ouvir notícias boas, não é? E eu estava lá com o reverendo Gordon Lindsay e todas as igrejas cooperando juntas, todas, até os batistas e todos. E muitos dos principais médicos do estado vieram e o governador. E o Senhor me deu graça diante do povo
E certamente foi uma reunião maravilhosa e gloriosa que estávamos tendo. E muitas milhares de pessoas. Acredito que tenha sido o maior público que tivemos desde o Canadá. Claro, no Canadá foi a melhor reunião que já tivemos, foi entre o povo canadense. E como o Senhor trabalhou entre eles. Em uma reunião tivemos cerca de 35 mil pessoas nos cultos. Eles não podiam nem acomodá-los no local da feira. Tivemos de levá-los aos grandes corredores e outras coisas para cuidar deles. E o querido Senhor trabalhou com eles maravilhosamente, e poderosos milagres foram realizados. Na semana passada aconteceu uma coisa muito estranha. A propósito, muitos de vocês vieram ajudar lá em Oregon. Já que vou falar apenas por alguns momentos, gostaria de tomar apenas mais alguns momentos para fazer menção sobre os milagres. Um milagre está escrito na Bíblia e confio que muitos de vocês entenderão a posição que estou tentando assumir essa tarde. Vocês sabem a razão de eu ter feito isso? E Deus sabe que eu tremo só de pensar no culto desta tarde, isso mesmo, porque vejo assentados aqui diante de mim aleijados, cegos, aflitos, torcidos e encolhidos, e eu vindo dizer o que estou lhes dizendo. Agora, lembre-se, em primeiro lugar, neste domingo, eu dei como uma forma de... Eu confio que Deus não vai usar isso contra mim. E vocês notaram a plataforma, mesmo ao meu redor? Eu pedi a eles para terem espaço em branco na fita, através da audiência. E, meus amigos, espero que vocês me deem sua atenção, sua reverência esta tarde. Espaço em branco na fita. Ele nunca curou pessoas para mostrar seu poder. Quando Satanás tentou fazer com que ele se mostrasse às pessoas, veja, foi uma tentação do diabo. Mas ele apresentou as Escrituras, disse, está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito para que não tropeces em alguma pedra, eles te sustentarão. Vê? Mas Jesus, espaço em branco na fita. Cristo não curou todas as pessoas que vieram a ele. Ele não curou todos os enfermos e aflitos. Ele apenas curou alguns, aqueles a quem ele foi levado a curar. E é assim que as reuniões têm acontecido. Ou, quero dizer, que me lembro. Agora, houve muitos deles naquele país. Houve muitos grandes milagres sobressalentes. A outra noite, eles trouxeram uma criança da escola de mudos. E então, de repente, eu nunca tinha visto tantos surdos e mudos em todos os dias do meu ministério. Todos na fila eram surdos e mudos. E eu parei. Eu estava orando por eles. E eu parei e perguntei por que tantos mudos. E então eles tinham uma garotinha de cerca de 12 anos de idade e o espírito foi expulso dela. Uma criaturinha de aparência muito patética. E quando o espírito foi expulso dela, ela começou a falar e ouvir. Na noite seguinte, eles a trouxeram de volta e disseram que ela não conseguia falar e ouvir. Seu médico veio, então, com ela e uma enfermeira. Então, eles disseram que a ouviram falar da plataforma, ou melhor, ouviram que ela falou da plataforma. Bem, eles ficaram atrás dela e bateram palmas assim e não ouviram absolutamente nada. Estalaram os dedos, tentaram fazer com que ela dissesse alguma coisa e ela não o fazia. Eles estalaram os dedos assim para ela. Ela não podia. E então eles bateram palmas assim, sem ouvir nada. E a criança tinha falado e ouvido na noite anterior da plataforma. Então eles tentaram fazer com que ela dissesse alguma coisa. Eles diziam papai ou mamãe ou algo assim. Ela iria, o irmão Brano ilustra, assim. E ela não podia dizer nada. Lembrei-me da criança. Bem, então eu disse, bem, traga-a aqui de novo. E eles trouxeram a garotinha. E então, quando o espírito foi expulso dela, eu estava bem ao lado dela. E eu estalei os dedos assim, ela se virou e pulou. E olhou em volta assim. Eu tive que vir e deixar ele bater palmas. Bater suas mãos assim. E ela se virou. Ela ouviu isso. Então eu fiz ela dizer, mamãe,
E ela disse, eu disse, papai, assim ensinando-a com a minha língua como fazer isso. Ela disse, papá. Agora, ela podia falar e ouvir aqui na plataforma. E então eu disse a eles, agora é como a conversão. Você pode ser um cristão essa noite e um pecador amanhã. Você pode crer e se apegar a Deus e crer de todo o coração. Então eu perguntei por que havia tantos surdos e mudos, e eles trouxeram uma garotinha ali com cerca de 7 anos de idade que nasceu surda e muda, e ela estava falando e ouvindo, e havia uma grande instituição para surdos e mudos bem ali em Oregon. Eu estava exatamente perto dali, e era por isso. Eles estavam trazendo todos os seus surdos e mudos por causa daquela garota. E esta falhou em manter sua cura, e eles a trouxeram de volta. Então, eu acho que houve cerca de 20 ou 25 casos de surdos e mudos curados na semana passada. Definitivamente, falando e ouvindo na plataforma. Mas agora, eu não escolhi a todos eles. À medida que eles passavam, eu podia sentir a pressão da fé. Agora, se essa é a minha fé alcançando... Bem, amigos, só há uma maneira no mundo pela qual vocês podem ser curados. E essa é somente pela fé em Deus. Agora, não importa o quanto Deus me permita, por minha própria fé, tirar o espírito de você, a menos que você vá adiante e creia em Deus, e sirva a Deus, e confie em Deus, e isso voltará novamente a você. Não disse Jesus, vá e não peques mais? Ou algo pior do que isso virá sobre você? Nunca entre em uma fila de oração, a menos que você espere servir a Deus pelo resto de seus dias. Isso mesmo, sempre. Nunca viva uma vida pecaminosa, porque você ficará pior, muito pior. Deus disse que você ficará pior do que da primeira vez. Nunca tente vir, e especialmente esta tarde, para vocês que virão nesta fila milagrosa, não se atreva a vir, a menos que você prometa a Deus com todo o seu coração e seja sincero que você o servirá pelo resto de seus dias.